Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje aqui eu tô com mais uma aulinha para vocês. O nosso assunto de hoje é calor, características e propriedades. E essa aula, cientistas, ela é mais uma aulinha aí voltado aos nonos anos do ensino fundamental. Lembrando sempre, nessa aula a gente vai discutir escalas de temperatura. Eu vou falar para vocês as diversas formas de se medir e marcar a temperatura. Outro detalhe, gostaria muito que vocês, no início dessa aula, observassem a imagem que eu vou mostrar a seguir. Basicamente, cientistas, nós sempre conhecemos o termômetro marcado em Celsius, na qual ele se baseia que o congelamento da água é em 0 graus. E ele se baseia que a ebulição da água, ou seja, a evaporação da água, seja em 100 graus. E depois da descoberta do zero absoluto, ele se baseia que a temperatura mais fria do universo é de menos 273 graus. Só que existem outras formas de medir a temperatura, e uma delas é em Kelvin. A escala Kelvin, o zero da escala Kelvin, é diferente do zero do Celsius, né? O zero da escala Kelvin seria o zero absoluto, 273 graus depois do congelamento e 100 graus depois da evaporação da água. Nós também temos a escala Fahrenheit de medir a temperatura, na qual o congelamento da água seria de 32 graus, a ebulição da água seria em 212 graus e o zero absoluto nessa escala seria menos 459. Regras cientistas: existem três escalas de medidas: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Todas elas medem a temperatura. A escala Celsius ela foi criada por Anders Celsius em 1742. A referência dela é a ebulição da água em 100 graus e a fusão da água em 0 graus. E entre a fusão e a ebulição ele dividiu em 100 partes. Essa escala é a mais usada no mundo, pessoal. Se vocês observarem aqui, ó, é um esqueminha que eu fiz mostrando como a escala funciona. Ó. 0 graus a temperatura de fusão da água, partindo em sequência 100 graus depois, a ebulição da água em 100 graus. Entre a fusão e a ebulição, a minha escala seria dividida em 100 partes. Na verdade, o Anders Celsius ele se baseou no metro, né, que é o sistema usado para medir medidas. O metro tem 100 centímetros. Ele se baseou que entre o 0 e o 100 deveria ser funcionado o mesmo sistema, né? Essa escala é dividida em 100 partes. A Fahrenheit, pessoal, ela foi criada por Daniel Fahrenheit em 1727 e basicamente ela se baseia que a água evapora a 212 e que a fusão do gelo é de 32. E ele dividiu a escala em 180 partes, ao contrário da Celsius que é em 100. Ainda bem que é pouco usada, porque ela foge um pouco daquela medida de temperatura que sempre está associada com o metro. Aqui é um exemplo, fusão da água em 32 graus, seguindo a sequência, 212 aí a evaporação, e automaticamente, ao invés de ser dividido em 100 partes, essa escala foi dividida em 180 partes. Ou seja, cientistas, a forma de separação entre medidas é diferente. A escala Kelvin ela foi criada em 1907 pelo Lord Kelvin, né? Ele é conhecido como William Thomson. Ela se baseia que o zero absoluto seria o zero. Então essa escala ela parte do zero absoluto e não do congelamento da água, igual o Celsius fez. Essa escala, pessoal, é mais usada em trabalhos científicos. Aqui é um exemplo. Essa escala ela parte do zero absoluto e não do congelamento da água. Por isso que não tem temperaturas negativas. O zero absoluto, 273 depois seria o ponto de congelamento da água, de fusão, perdão, e depois 100 graus depois o ponto de evaporação. Aqui é uma observação, se vocês olharem aí, dá para ver bem, ó, que a Celsius é dividida em 100 partes, a Fahrenheit em 180 e a Kelvin em 100 partes. Na verdade, cientistas, qual é o detalhe? A única escala que é muito diferente das outras é a Fahrenheit. Tanto que aluno tem muita dificuldade em converter as temperaturas. E eu estou aqui para ensinar isso. Vamos supor o seguinte, cientistas, que você tem uma temperatura representada em Fahrenheit ou uma temperatura representada em Kelvin. Como você conhece a temperatura em Celsius, daria para converter elas? Na verdade, daria, cientistas. Uma forma bem simples de converter. O nosso objetivo nessa aula é mostrar como você
em laboratório ou na sua casa. Se você tiver um termômetro em Kelvin ou em Fahrenheit, você poderia converter essa temperatura para a medida de escala que você conhece desde a infância, que é a Celsius, e é a temperatura mais usada para medir o sistema de medição, né? Como fazer isso? Pega a temperatura em Kelvin e tira 273 e você vai ter ela em Celsius. Como que ficaria a nossa formulinha? Temperatura em Kelvin menos 273 e você teria ela em Celsius. Agora, se você for fazer ao contrário, pega a temperatura em Celsius e soma 273, ou seja, a temperatura em Celsius mais 273 seria igual à temperatura em Kelvin. Não é complexo converter Kelvin em Celsius porque as escalas são divididas do mesmo jeito. Aqui é um exemplo, ó, 300 graus Kelvin seria quantos na escala Celsius? Pega a temperatura em Kelvin, tira 273, você teria ela em Celsius. 300 menos 273 seria exatamente igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin é igual a 27 graus Celsius. Aqui é outro exemplo, 120 Kelvin seria quanto em Celsius? Pega a temperatura em Kelvin, tira 273 e você vai ter a temperatura em Celsius. 120 menos 273 vai dar um valor bem baixo, dá uma olhada, ó. Seria equivalente a menos 153 graus. Outro exemplo, quantos graus 10 graus na escala Kelvin seria em Celsius? Pega a temperatura em Kelvin, tira 273 e você vai ter a temperatura em Celsius. Ou seja, 10 Kelvin menos 273 vão ser equivalente a menos 263 graus negativos. Ou seja, é uma forma de converter. Agora, como converter, cientistas, a escala Fahrenheit em Celsius? A Fahrenheit é dividida em 180 partes e ela não parte do zero e cada grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Como que ficaria? A escala Celsius vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Ou seja, cientistas, se você tem 56 graus Fahrenheit, quantos graus seria Celsius? 53 menos 32. Esse valor, que seria equivalente a 24, dividia por 1,8. Ou seja, 56 graus Fahrenheit equivaleria a 13,3 graus Celsius. Outro exemplo, quantos graus Celsius seria 100 Fahrenheit? Mesmo esquema. Você pega a temperatura em Fahrenheit, tira 32, que daria 100 menos 32 seria 68, e divide 68 por 1,8, que seria no final 37,78 graus Celsius. Outro exemplo, 250 graus na escala Fahrenheit, seria quanto na escala Celsius? Mesmo esquema, pega 250 Fahrenheit, tira 32 e divide o valor que é 218 por 1,8, que daria exatamente 121 graus Celsius, ou seja, 250 graus Fahrenheit seria 121 graus Celsius. Outro exemplo, 380 Fahrenheit seria quantos Celsius? Mesmo esquema, pego a temperatura em Fahrenheit, que é de 380, tiro 32, que vai dar 348, e divido ela por 1,8, que daria 193 graus Celsius. Ou seja, 380 Fahrenheit é igual a 193 graus Celsius. Converter Celsius em Fahrenheit agora é inversão. Se você tira 32 e divide por 1,8, você vai fazer ao contrário. Você vai multiplicar o valor em Fahrenheit por 1,8, em Celsius, perdão, por 1,8 e vai somar com 32. Aí você vai converter a temperatura em Fahrenheit. Dá um exemplo aqui, ó. 100 graus Celsius é quanto Fahrenheit? Eu vou pegar 100 graus Celsius, certo? Eu vou multiplicar por 1,8 e depois vou somar 32. Como que ficaria isso? 100 graus Celsius vezes 1,8 daria 180 graus, certo? Pegaria esses 180 graus e somaria 32. 180 com 32, 212 graus. Ou seja, cientistas, 100 graus Celsius equivaleria a 212 graus Fahrenheit. Mais um exemplo, 200 graus Fahrenheit seria quantos, 200 graus Celsius seria quantos em Fahrenheit? Pego a temperatura em Celsius, multiplico por 1,8 e somo 32. Ou seja, ficaria 200 graus vezes 1,8, que seria igual a 360, certo? Aí pegaria esse 360 e somaria 32. Ou seja, cientistas, daria 212 graus. 392, perdão. Automaticamente,
É uma forma bem simples de se converter. Desde já agradeço, cientistas. Muito obrigado. A aula de hoje foi um pouco corrida, desculpa, o áudio não tá bom. Eu estou muito gripado, mas espero ter ajudado. Desde já, muito obrigado. Outra dica, quer ver mais vídeos desse? Quer aprender um pouquinho mais sobre a matéria de ciências? Não deixa aí de se inscrever no nosso canal aí, meus parceiros, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer opinião aí, postem também nos comentários aí. Desde já, agradeço, cientistas, se cuidem.